edifiquemos uma igreja conforme o seu propósito. Vamos já ler esse texto aí. Vou ler só o versículo 18 e 19 de Mateus 16, que diz o seguinte: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Esse texto é a primeira vez que o Senhor menciona a palavra igreja. É a primeira vez que o Senhor deixa claro para as pessoas o que Ele veio fazer, estabelecer a sua igreja. E aqui nós entendemos algumas verdades rapidamente. Primeiro é que nós entendemos que a igreja é do Senhor. Amém? Segundo, nós entendemos que é Ele que estabelece e que edifica a sua igreja. A igreja é do Senhor, é Ele que edifica e que estabelece. Em terceiro lugar, nós vemos que as portas do inferno não podem prevalecer contra essa igreja. Em outra versão, na Nova Versão Transformadora, esse versículo, as portas do inferno, vai ser traduzido por: o poder da morte não poderá contra a minha igreja. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que nada, nem ninguém poderá conter, ou parar, ou deter a igreja. Porque a igreja ela é santa, ela tem um dono, ela tem um edificador, e nem mesmo o inferno ou a morte pode detê-la e pará-la. E em quarto lugar, nesse texto, nós vemos que o Senhor chega para Pedro e para os discípulos e diz: eu vou dar as chaves do reino dos céus para vocês. O que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Nós entendemos que a chave para a entrada do reino é a pregação do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado e entra no coração perdido, esse coração passa por uma transformação chamada novo nascimento, regeneração. Ou seja, aquele que estava morto em seu delito e pecado, o Senhor concede vida. O Senhor sopra a vida e a vida de Deus entra no coração, trazendo transformação, trazendo ressurreição. É nesse momento que nós somos introduzidos no reino de Deus. Certa vez um homem sábio, um mestre na lei, chamado Nicodemos, chegou diante de Jesus e disse: Senhor, perguntou a Jesus, sobre o caminho, sobre o reino, perguntando as coisas. E o Senhor responde para ele: olha, Nicodemos, o homem, para entrar no reino de Deus, precisa nascer de novo. Porque quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. E não se admire de eu dizer a você que você precisa nascer de novo. Nicodemos não entendeu aquela verdade e disse: como pode eu nascer de novo sendo velho? Pode porventura eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E naquele momento Jesus ele enfatiza e deixa claro: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver e nem pode entrar no reino de Deus. Nós estamos falando sobre a edificação da igreja e estamos falando sobre a missão que o Senhor nos confiou. O nosso propósito hoje é tentar falar algumas verdades sobre o que vem a ser uma igreja relevante. O que é relevante para Deus. Eu ouvi uma frase de um pastor, um homem de Deus, chamado Russell Shedd, um homem de Deus que marcou a história da igreja brasileira. E ele diz o seguinte, eu anotei aqui para não esquecer. Nós nascemos pela mesma razão pela qual Deus criou o universo. Isto é, unicamente 100% para a sua glória. Amém? Ele começa a dizer que nós nascemos para a glória de Deus. O universo foi criado para a glória de Deus. Nós nascemos para a glória de Deus. E, parafraseando com o propósito da igreja, a igreja ela foi criada para a glória de Deus. Eu gosto de dizer que a igreja só é relevante se ela estiver vivendo a sua missão. A igreja só é relevante se ela estiver fazendo jus à missão que lhe foi confiada. E eu queria destacar basicamente duas coisas como sendo a missão da igreja. A primeira delas é que o Senhor nos chamou para vivermos para a sua glória. E em segundo lugar, o Senhor nos chamou para propagar o Evangelho. Hoje, nessa manhã, nós vamos colocar de maneira didática que a missão da igreja é glorificar a Deus e propagar o Evangelho. Amém?
Fora desse aspecto, fora dessa realidade, nós corremos o risco de sermos relevantes para o mundo e sermos irrelevantes para Deus. E com isso a gente já fala que a igreja, ela não foi chamada para eleger um presidente, um governador, um prefeito, vereadores ou deputados. Individualmente, como os cristãos, nós precisamos ter nossas convicções. Nós precisamos lutar pelos nossos ideais. Quem achamos que é melhor para a nossa cidade, para o nosso país, quem vai aprovar as melhores leis. Nós precisamos fazer isso como cristãos que somos. Mas a igreja, ela não foi chamada para se envolver na política, porque a igreja foi chamada para ser coluna e baluarte da verdade. Sabe, na história da igreja, nós vemos que quando o Senhor Jesus falou com os discípulos, falou com Pedro e com os outros, eu vou edificar a minha igreja, a minha eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor Jesus, ao decorrer dos dias, ao decorrer dos anos ali, 3 anos e meio de ministério, ele vai mostrando as características de como deveria se portar e como deveria ser a sua igreja. Jesus viveu na época onde o império que governava era o Império Romano. Era um império tirano. Era um império cruel. Aquele império foi o mesmo império que mandou matar bebês para tentar matar Jesus. Quando Jesus ainda era um bebê, o anjo apareceu para José e disse: foge, que estão querendo matar o menino. A gente conhece a história de quando os magos foram lá adorar Jesus, quando Jesus havia nascido, né? Herodes disse, acho que foi Herodes mesmo, vai lá adorar o rei dos judeus, e quando encontrares, volta para me dizer que eu também quero ir adorar. Mentira, ele queria matar Jesus. Esse império tirano, esse império cruel, na época, onde Jesus precisou fugir ainda bebê, e depois tantas coisas horríveis ele fez, era o império daquele momento, que Jesus preferiu não se envolver politicamente. O que eu quero dizer pra gente nessa manhã é que, embora o Império Romano fosse um império tirano e cruel, Jesus entendeu que a missão dele estava acima do reino dessa terra. Quando Jesus estava para subir aos céus, lá em Atos capítulo 1, verso 6 em diante, mais ou menos, ele vai dizer o seguinte, as pessoas vão perguntar: Jesus, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus olha para eles e diz: não vos compete saber o tempo ou a época. Havia uma expectativa de que Jesus restaurasse o reino a Israel. As pessoas esperavam por um Messias que fosse se assentar no trono de Davi e fosse assumir o reinado sobre a nação de Israel, fosse expulsar o Império Romano e estabelecer um reinado justo com equidade. Mas Jesus veio fazer algo muito mais sublime, muito mais profundo, muito mais extraordinário. Jesus, naquele momento, ele veio trazer um reino dentro das pessoas. E a Bíblia diz que no futuro ele voltará para estabelecer o seu reino sobre a face da terra. Aí sim, o reino de justiça e equidade será estabelecido sobre a face da terra. A Bíblia fala sobre um período de 1000 anos, onde ele governará sobre a terra, junto com a igreja, e nesse governo haverá justiça e equidade. Mas onde a gente está querendo chegar é que, embora Jesus vivesse numa época de tirania, uma época de um poder político cruel, Jesus entendeu que a missão da igreja era algo muito mais sublime e profundo. Uma vez perguntaram a Jesus: Jesus, é lícito pagar imposto a César? Jesus me mostra a moeda e mostrou: o que é que tem aí? A face de César. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. A igreja foi chamada para viver em um plano maior acima do plano dessa terra. A igreja é do céu. Quando vieram prender Jesus, os soldados vieram ali naquele lugar. Pedro saca uma espada, corta a orelha do soldado. E Jesus diz: basta. Se eu quisesse, se o meu reino fosse desse mundo, eu pediria ao Pai, ele me mandaria 12 legiões de anjos. E resolveria essa parada. Um anjo resolveria essa parada. Mas Jesus mostra que o reino da igreja é um reino eterno, é um reino inabalável, é um reino superior, é um reino que entra no coração das pessoas, que muda a sua história, que muda a sua natureza. A igreja, ela foi chamada para ser um diferencial aqui na terra.
É por isso que o Senhor diz que nós somos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Amém, Pezão? Nós somos chamados para ser o sal da terra, para ser essa luz do mundo. Parafraseando uma frase de Russell Shedd, a igreja ela vai se tornando irrelevante cada vez que troca a glória de Deus por sua própria glória. Nós corremos sempre esse risco. Se nós trocarmos a glória de Deus pela nossa própria glória, se nós começarmos a fazer, está me fugindo a palavra agora, mas abrir concessões, deixar com que aquilo que é mais importante, aquilo que é mais relevante, vá perdendo o lugar, vá perdendo o espaço, e a gente dando lugar ao nosso coração, à nossa vaidade, a igreja ela vai se tornando uma igreja cada vez mais irrelevante. Abra a tua Bíblia comigo aí em Mateus, capítulo 9, versículo 35. Eu queria destacar esse versículo aqui para a gente extrair 3 grandes verdades daquilo que o Senhor fez através do seu ministério. Aleluia. Mateus 9, versículo 35. Amém? Mateus 9, 35 diz o seguinte: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Primeiro nós falamos que a missão da igreja é viver para a glória de Deus e propagar o evangelho. Aqui nós vemos 3 características do ministério de Jesus que a igreja precisa carregar. Jesus ensinava as escrituras, pregava o evangelho e demonstrava poder através de curas e maravilhas. A igreja relevante é uma igreja que ensina as escrituras. Uma igreja relevante é uma igreja que prega o evangelho. Uma igreja relevante é uma igreja que manifesta o poder do Espírito sobre a face da terra. É uma igreja que ora pelos enfermos e vê a cura acontecendo. É uma igreja que vê o poder de Deus se manifestando através da ação do Espírito Santo. Uma igreja relevante. Ela tem características que o Senhor estabeleceu sobre ela. E nós precisamos buscar humildemente. Senhor, concede-nos essas características. Ajuda-nos a viver para a Tua glória. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade, sabe? Quando a igreja nasceu lá em Atos, capítulo 2, o Espírito Santo veio sobre a igreja de maneira extraordinária. Eles começaram a falar em outras línguas, línguas repartidas como de fogo, veio sobre aquele lugar. A igreja nasce gloriosa, a igreja nasce triunfante. Em Atos 2, as pessoas chegam diante do Senhor para questionar ali Pedro, o que é que está acontecendo, dizendo que eles estavam bêbados, e Pedro faz um discurso maravilhoso, pregando o evangelho, e diz: eles não estão bêbados. O que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel: no meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos terão sonhos, os vossos velhos terão visões. E ali acontece algo extraordinário. E no versículo 42 de Atos 2:42, nós vamos ver, deixa eu abrir aqui, Atos 2:42. Como viviam os convertidos daquela época, como vivia a igreja de Atos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Como vivia a igreja do tempo de Atos? Ela contava com a simpatia do povo, porque o poder de Deus estava operando no meio dela. Nós precisamos pedir humildemente ao Senhor: Senhor, nos ajuda.
O Senhor nos capacita a nos tornar uma igreja relevante. Não como se já soubéssemos o caminho, como se já soubéssemos o segredo. Nós somos tão falhos, nós somos tão fracos. Nós precisamos reconhecer humildemente que nos falta muito ainda, né? Nos falta muito, nós precisamos avançar. Nós precisamos ter mais de Deus, nós precisamos de mais da unção de Deus, nós precisamos de mais do poder de Deus. A Bíblia diz que Ele estabeleceu na igreja dons do ministério, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para preparar os santos para a obra do ministério. Nós temos recebido um desafio da parte do Senhor de plantar uma igreja nessa cidade, de plantar uma igreja aqui em Água Preta, de buscar na dependência do Espírito Santo ser uma igreja orgânica, ser uma igreja relevante. Mas relevante como? Relevante em que sentido? Relevante porque traz glória para Deus, porque prega o Evangelho em toda e qualquer circunstância, porque traz um ensino sadio das Escrituras, porque demonstra poder. Temos isso já? Não temos isso. Essa é a nossa busca. É por isso que nós dizemos que é a nossa visão, é o nosso desejo, é o nosso anseio. Nós estamos pedindo ao Senhor graça para isso. Nós estamos pedindo ao Senhor que Ele nos capacite, que Ele nos instrua, que Ele nos direcione. Eu separei aqui algumas frases para a gente. A igreja ela é relevante na medida que traz sua resposta para as necessidades dos indivíduos em todas as suas dimensões. Se nós trouxermos um evangelho que não interage com a necessidade das pessoas, que não interage com os conflitos e com as lutas pessoais de cada um, nós não teremos relevância na vida das pessoas. Eu ouvi um homem de Deus pregando e ele disse que no começo, quando ele terminou o seminário, ele terminou o seminário de teologia, foi pregar numa igreja, uma igrejinha pequena, lá nos Cafundó de Judas, no interior não sei das quantas. E ele disse que organizou a pregação de maneira extraordinária, fez a exegese do texto, analisando o grego, o hebraico, o adjunto pronominal, coloquial, não sei das quantas, do verbo, do original. Fez uma pregação extraordinária. Pregou a pregação lá. E no final, o irmãozinho bem simples chegou para ele. E ele perguntou, e aí, irmão, preguei bem? Ele disse, pastor, o senhor pregou muito, pastor. Eu nunca vi um homem pregar tão bem quanto o senhor pregou uma pregação extraordinária. Eu só não consegui entender nada, mas o senhor fala muito bonito. Foi muito lindo ver o senhor pregar. Ele saiu dali frustrado e ele entendeu que não havia relevância nenhuma na pregação dele. Porque a pregação dele não tocava a necessidade das pessoas que estavam ouvindo ele. A gente precisa entender que a sabedoria humana não pode agradar a Deus. A capacidade humana não pode agradar a Deus. E a nossa relevância está em perceber, sentir a carência do coração das pessoas e ter a resposta de Jesus a esse conflito, a essa necessidade. Vamos mudar um pouco aqui o roteiro do que a gente está falando. Certa vez, um amigo de Jesus, ele faleceu. O nome dele era Lázaro. As suas irmãs, sabendo que ele estava doente, disse, manda avisar a Jesus, lá onde ele está. Chegou o recado, eu não sei quanto tempo, mais ou menos, mas chegou o recado lá para Jesus e disse, olha, o teu amigo Lázaro está doente. Vem cá. E quando chega esse recado da parte das irmãs de Lázaro para Jesus, Jesus escuta, mas permanece no local que estava ainda por mais, acho que 2 dias, mais alguns dias. E ele vai falar com os discípulos e diz, nós iremos lá para falar com Lázaro, porque Lázaro dorme. Eles não entendiam o que estava acontecendo, e ele explica, Lázaro não somente dorme, mas Lázaro morreu, e nós vamos até aquele lugar. O que eu quero que a gente entenda sobre essa história? Existe um conflito, existe uma dor acontecendo. Existe um homem doente, existem irmãs desesperadas, clamando por Jesus e pela presença dele. E existe um Deus que se compadece naquele lugar, naquela história. Jesus ele chega naquele lugar, naquele ambiente, e Marta corre ao seu encontro e diz, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E Jesus, vendo aquela situação, se compadece e diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
E ela, eu sei, Deus. Eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Mas eles não entendiam que a própria ressurreição e a vida estavam naquele lugar. E daqui a pouco, ouvindo que Jesus estava naquele lugar, Maria sai correndo ao seu encontro. E quando Maria chega diante de Jesus, ela começa a dizer: Senhor, as mesmas palavras de Marta, mas eu acredito que tinha um algo a mais ali que comoveu o coração de Jesus. Acho que Jesus tinha uma quedinha a mais por Maria do que por Marta. Quando ela chega diante de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. E Jesus diz a mesma coisa: eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus se apresenta naquele lugar, naquele momento, e olhando para Maria, olhando para Marta, olhando para a tristeza de todos, a Bíblia diz que Jesus começa a chorar naquele lugar. E as pessoas olhando para Jesus dizem: veja como ele o amava. Veja como ele amava Lázaro, porque ele chora e sente a dor das irmãs dele. A relevância da igreja está em contemplar a dor das pessoas e chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Nós precisamos contemplar a dor das pessoas, nós precisamos contemplar a angústia das pessoas, nós precisamos contemplar as feridas e as marcas que esse mundo trouxe sobre cada coração e sobre cada alma. E quando fizermos isso, nós precisamos ser um remédio que vai curar cada ferida e vai trazer vida aonde há morte. Alguém já perguntou: aonde está o teu Deus no meio dessa dor e desse sofrimento? Aonde está o teu Deus no meio dessa crise? Aonde está o teu Deus que viu crianças morrerem em uma catástrofe, ou que viu um avião cair e não fez nada para proteger? Aonde estava Deus? Alguém perguntou, quando o maníaco pegou uma metralhadora e entrou na escola atirando em muitas crianças. E eu vou dizer aonde estava Deus. Deus estava em um alto e sublime trono, mas não estava somente lá. Ele estava lá chorando junto com cada mãe que estava sentindo a perda do seu filho. Ele estava se compadecendo de cada dor. Ele estava parando cada uma das lágrimas. Ele estava lá presente, contemplando a dor dos feridos, enxugando as lágrimas dos que choram. A Bíblia diz que no último dia, naquele dia lá em Apocalipse, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais choro e não haverá mais lágrima. Haverão novos céus e uma nova terra. Uma igreja relevante é uma igreja que pelo Espírito Santo contempla e percebe a necessidade das pessoas. E percebendo a necessidade de cada uma das pessoas, ela oferece o remédio que as pessoas precisam. A pergunta é: nós estamos dispostos a ouvir, a contemplar, a chorar, a ser remédio, a ser a cura, a ser aquilo que o mundo precisa? Jesus andava, e enquanto Jesus andava, as coisas aconteciam. Jesus andava, e enquanto Jesus andava, uma mulher, olhando de longe, disse: se eu tocar nele, eu serei curada. E ela atravessa toda uma multidão para tocar em Jesus. E o poder sai de Jesus e cura o seu fluxo de sangue. No meio do caminho, um homem chamado Jairo, com uma filha doente. Havia 12 anos aquela menina. Mesmo tempo de enfermidade dessa mulher. Jesus olha para Jairo e diz: eu vou curar a tua filha. O que eu quero trazer para nós é o cenário e a narrativa de que Jesus estava andando, mas Jesus não estava voltado para o seu próprio umbigo. Jesus estava sensível a cada necessidade que surgia. É isso que eu quero destacar nessa manhã. Se somente isso ficar para a gente hoje, eu estou mais que satisfeito. Se somente essa verdade entrar na nossa vida sobre estar sensível e perceber as pessoas que cruzam o nosso caminho. E é difícil isso. Porque a gente tem os nossos próprios problemas, a gente tem as nossas próprias lutas, a gente tem problema mais do que todo mundo, parece. Como eu vou olhar para o problema do outro se eu não consigo resolver nem o meu problema? O Senhor manda dizer para nós: diga ao fraco, eu sou forte. Quando você fortalece o fraco, a sua fraqueza se transforma em força.
E acontece aquilo que aconteceu com os heróis da fé lá em Hebreus 11. Da fraqueza tiraram força e apagaram o fogo. Ali eles se como é que eu posso dizer? Eles renasceram com forças que acharam que não tinha. Sabe? Eu fico tentando lembrar algumas histórias, poucas, que aconteceram na minha vida, e eu quero ter mais histórias dessa percepção. Eu contei aqui outra vez, mas algumas pessoas não ouviram, não estavam. Fui para a academia malhar, isso é uma raridade, uma vez em um ano. E eu estava lá treinando, e eu vi na Décia, eu não tinha visto ela com barrigão. E ela deu umas broncas em mim, porque eu falto muito. E antes de sair do setor ali da parte de baixo da academia, ali de Edilberto, eu disse, Nadécia, deixa eu orar por tu. O nome dele é Isaac, deixa eu orar por Isaac. E ali na hora eu orei por Nadécia, orei por Isaac. Abençoei a vida dele, numa convicção, sabe aquele impulso do Espírito Santo? 2 dias depois eu estou passando lá por baixo na casa de Delma. E Nadécia faz questão de falar comigo, e Delma, Adiaxo, tu não sabe o que aconteceu. Eu levei um choque tão grande que eu fiquei presa na tomada. Ontem, ou foi hoje, ainda um tempo. E depois eu soltei assim e me lembrei na hora da oração. Na hora o Senhor me lembrou que Ele já estava cuidando de mim e me protegendo através daquela oração. E Delma me controlou, depois Delma me encontrou aqui em cima e disse, meu amor, quero agradecer. Eu digo, Delma, é o Espírito Santo que faz isso, que conduz. Só que às vezes o Senhor quer fazer isso mais vezes conosco, só que a gente está com um boleto para pagar, a gente está com uma dor para se preocupar, a gente está pensando no problema familiar. Só que a igreja ela foi chamada para ser relevante, sendo sensível à necessidade das pessoas. Se as pessoas batem a nossa porta e nós temos como suprir a sua necessidade, e nós não suprimos, nós não estamos amando. Porque o amor que não age, não é amor. Nós somos chamados para ser essa igreja. Jesus tinha essa sensibilidade, sabe? Tem um amigo meu chamado Bruno, pastor da igreja Dínamos, e eu fico maravilhado com a forma que ele é sensível à voz do Espírito. E a forma que ele tem a ousadia de entrar na vida da pessoa e falar. E como Deus fala com ele, mostra. Tem uma experiência que ele conta pra gente, que até o nome da pessoa Deus disse pra ele. Deus falou pra ele ir numa academia e chamar uma pessoa pelo nome tal. E ele foi lá, mas Senhor, ele chegou e chamou a pessoa, como assim? A pessoa saiu. Ele chama a pessoa por aquele nome, que era um apelido, na verdade, e fala palavras de Deus na vida dele, como o Senhor não te esqueceu, eu não lembro exatamente os detalhes. O Senhor é contigo, tal, pá. E aquela pessoa abre o coração para ele e diz, olha, você me chamou de uma forma que ninguém me chama mais hoje em dia. Era um apelido que eu tinha na infância e tinha a ver sobre um trauma que ele tinha passado e uma dor que ele carregava muito grande. E Deus estava ali curando através desse momento, dessa situação. O que eu estou querendo falar para nós nessa manhã é simplesmente que não é uma teologia profunda, bonita, um conhecimento de grego, de hebraico, ou uma estrutura, um prédio pintado, um som bom ou um som ruim, mas é a sensibilidade do nosso coração que vai mudar a vida de pessoas. Glória a Deus pela vida do Devinho, por um equipamento de alta qualidade aí, nos gravando, para a gente poder alcançar outras pessoas através do Instagram. Mas o que vai mudar a história das pessoas é a sensibilidade do nosso coração às necessidades que cruzam o nosso caminho. É aquele dia de príncipe que Pezão recebeu, né? Aleluia. Não é não? É aquele café da manhã bem servido, com carinho e com amor. Aquele copo de água dado sem mal vontade. É aquela percepção das pessoas que cruzam o nosso caminho. Eu estava aqui pregando. A Raíssa passou aqui do lado. Ore por mim, pelo meu bebê. Irmã de Rênia. Amém. Todo culto a gente ora por ela, pelo bebê dela. Quantas vezes na faculdade, na Fama Sul, alguém cruzava no meu caminho e disse, irmão,
ora por mim. E eu disse, vamos orar agora. Pegava a mão daquela pessoa, qual o problema? Vamos orar pelo seu problema. As pessoas estão carentes do abraço de Jesus. E o abraço de Jesus, ele pode ser dado por você. Ele pode ser dado por mim. Eu preciso entender que o Senhor nos chamou para ser igreja, fora dessas 4 paredes. Na verdade aqui é diferente, né? 4, 3, 5, 6. Um amigo meu viu o tema da pregação de hoje. Eu vou abrir aqui para pegar a frase dele. Acho que ela conhece, Marcos Ítalo. Ele disse que é ateu, meu amigo. Prego para ele todo dia no ônibus da faculdade. E a gente conversa muito sobre Jesus. Ele viu o tema da pregação e ele disse o seguinte para mim. Eu não sou cristão. Eu não sou de igreja, mas eu acho que uma igreja relevante é a que se faz presente na comunidade, muito além de um templo. A que ajuda os necessitados, não apenas espiritualmente, mas socialmente também. Marcos Ítalo. Eu disse, está vendo, irmão, que a gente não está distante, tão distante? Sim, uma igreja relevante é uma igreja que interage com a necessidade e com a carência das pessoas. Sabe? Eu estava perguntando ao Senhor, como é que eu posso responder? A cidade, a Água Preta, o que eu posso fazer para ajudar? Hoje a gente vive um conflito muito grande aqui em Água Preta. Esse conflito político. E a necessidade de emprego, se um lado ganha, algumas pessoas estão empregadas, se o outro lado ganha, outras estão empregadas, outros desempregados. E eu me perguntando, Senhor, como eu posso cooperar para, de alguma maneira, abençoar a vida das pessoas? E Natália me lembrou sobre um projeto que eu tinha pensado, que eu tinha falado sobre dar aula de matemática. Eu já dei aula de matemática um tempo atrás, estou fazendo a faculdade de matemática, e a gente decidiu que esses dias a gente vai começar aula de matemática, esse espaço mesmo, no sábado pela manhã, para concurso. E o pagamento vai ser 1 quilo de alimento. A gente vai fazer um cursinho de matemática para concurso, onde vamos cobrar 1 quilo de alimento que será revertido para pessoas necessitadas e vai abençoar pessoas que precisam de alguma maneira aprender matemática para passar no concurso. Ah, Diácono, mas elas precisam aprender em português, informática, outra pessoa ensina. Eu não tenho condições. Mas o que eu estou querendo dizer é como se fosse aquela história do beija-flor na floresta, lembra? O beija-flor pegando um pouco de água e apagando o incêndio da floresta. E o beija-flor pega um pouco de água e apagando o incêndio na floresta. E o elefante diz, deixa de ser besta, deixa de ser otário. Você não vai apagar esse incêndio nunca. E o beija-flor diz, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo o que eu posso fazer. Sabe? O Senhor não nos chama para resolver a vida de todas as pessoas do mundo. O Senhor nos chama para resolver a vida do nosso próximo. Aquele que cruza o nosso caminho. Eita! Lembra a história do bom samaritano? Lembra a história que um homem ele é atacado por salteadores? E antes de louvar ao Senhor, eu quero meditar sobre essa história com você. Um homem é atacado por salteadores, por ladrões. Ele fica, a Bíblia diz, semi-morto. Ele fica quase morto. E no meio da história, primeiro passa um sacerdote. Um homem religioso. Um homem que representaria os pastores de hoje em dia, né? Que estava muito ocupado com os afazeres religiosos. Possivelmente ele estava descendo para o templo ou voltando do templo. E ele não podia parar para socorrer aquele homem que estava quase morto. Porque ele tinha coisa mais importante, aspa bem grande, para fazer. Depois passa o levita, e o levita também passa de largo. Finge que não vê. Eu diria que o levita representa todos nós. A grande massa, o grande povão. Às vezes a gente está tão ocupado com as nossas atividades religiosas que a gente não tem tempo para ser sensível à necessidade das pessoas que cruzam o nosso caminho. Entenda, não é sobre mudar a vida do mundo inteiro, é sobre mudar a vida das pessoas que cruzam o nosso caminho. É sobre mudar a vida das pessoas que pegam na nossa mão, que estão no nosso percurso. A Bíblia diz que um homem chamado um samaritano, que não era religioso, um homem que até era visto com preconceito por os judeus,
Porque os samaritanos eram um povo misturado, um povo que não adorava 100% ao Senhor como a lei mandava. E... aí não, pode não. Pega. E a Bíblia diz que aquele homem samaritano pega a pessoa, trata das suas feridas, coloca num jumentinho, se eu não me engano, leva a uma hospedaria, paga o preço do seu cuidado e diz mais: eu vou viajar e pode cuidar dele. E se alguma coisa mais faltar e precisar pagar, quando eu voltar eu pago por esse cuidado. E Jesus pergunta: quem é o próximo daquele homem que o socorreu? E a resposta é bem fácil, os discípulos respondem: o próximo dele é aquele que o socorreu, aquele que cruzou o seu caminho. Sabe, o próximo a gente não escolhe, a gente simplesmente recebe. Amém? O próximo, aquele que cruza o seu caminho, que cruza o meu caminho, nós não escolhemos quem será. Se será alto, baixo, rico ou pobre. Mas há pessoas cruzando o nosso caminho com a alma abatida, aflitos e desesperados da própria vida. Há pessoas cruzando o nosso caminho que estão pensando até mesmo em se matar, de tão desesperados que estão. Será que nós podemos parar para ouvir, discernir e ser sensível e socorrer essa pessoa em Cristo Jesus? Vamos pedir que o Senhor nos ajude. A nossa relevância está na nossa sensibilidade. A igreja relevante é aquela que revela as respostas de Jesus para todas as dimensões humanas. A resposta de Jesus só alcança os indivíduos na medida em que sua igreja tem a sensibilidade para ouvir o grito de socorro do seu próximo. Amém? Sabe, irmãos, Deus ele muda a nossa programação, Ele muda tudo. A nossa forma de fazer as coisas, sabe? A gente precisa ter a humildade de discernir quando o Espírito Santo está querendo mudar as coisas, querendo fazer algo diferente. Eu queria orar com você. Chamei ela para cantar alguns louvores ao Senhor com a gente, junto aí com o Sérgio. Mas antes de cantar, eu queria orar com você, sabe? Eu queria orar por nossas vidas. Eu queria orar por nossos corações, sabe? Eu queria pedir para que o Senhor nos dê essa sensibilidade, sabe, irmãos? Sabe, hoje é um daqueles dias que, na minha visão humana, a pregação ela deu muito errado no natural. Não foi 10% do que eu planejei aqui. Mas Deus ele frustra nossas expectativas para mostrar que o mais importante que a nossa sabedoria é o coração dele. E mais importante do que horas e horas de estudo, que são importantes, é a sensibilidade ao coração dele. Eu queria levantar um clamor com você. Eu queria que todos ficassem bem atentos agora. Dentro do meu espírito eu percebo algo muito forte. Eu percebo que Deus quer mexer conosco. Mexer com a nossa insensibilidade. Mexer com a nossa frieza. Mexer com a dureza do nosso coração. Aleluia. Deixa eu orar por você e nós vamos louvar em seguida junto com ela, Sérgio. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Teu nome porque o Senhor muda programações. O Senhor frustra os planos dos homens. E o Senhor é aquele que fala e que se move no meio de nós. Senhor, que pretensão nossa achar que podemos ser uma igreja relevante sem antes ouvir o Teu coração e ser sensível à Tua voz. Deus, eu quero pedir que o Senhor venha agindo nesse lugar. Que o Senhor venha quebrando a dureza dos nossos corações. Que o Senhor venha quebrando toda a resistência na nossa mente, a nossa insensibilidade. Que a mesma sensibilidade que houve em Cristo Jesus comece a acontecer nesse lugar em nossas vidas.
Que nós possamos estar sensíveis ao comando do Teu Espírito Santo, não somente neste culto, mas aonde pisar a planta dos nossos pés, Senhor. Que aonde nós formos, Senhor, nós sejamos a resposta para essa geração, Deus. Que o nosso coração possa ouvir as batidas do Teu coração, oh Deus, trazendo graça, trazendo consolo para aquele que está aflito, Deus. Que olhando para nós as pessoas possam ver um Deus que se compadece, que cura, que salva, que abraça, que transforma, que socorre. Vem nesse lugar, Deus.